Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir os principais destaques dessa tarde de sábado. Bom, e olha só, mais de 200 presos não retornaram ao presídio após a saidinha de fim de ano. A data limite era até terça-feira. No final de cada ano, os presos recebem a famosa saidinha de fim de ano, um benefício concedido aos detentos que permite que eles passem Natal e Réveillon em casa, com suas famílias. Porém, nem todos voltam no prazo estipulado. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que 1.868 presos foram beneficiados com a saidinha de fim de ano. O prazo máximo para retornar ao presídio era até terça-feira, porém, 259 detentos não voltaram, sendo que mais de 200 presos são vinculados a alguma facção criminosa, como Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e Fação Amigo dos Amigos. Essa fuga representa quase 14% do total de presos que foram liberados e entre eles há 5 de alta periculosidade. Entre os beneficiados constavam ainda 21 policiais e 23 milicianos, grupo que retornou integralmente às unidades prisionais sem registro de evasão. E de cada 10 famílias, 8 pretendem utilizar tudo o que puderem do material escolar do ano passado para não ter problemas com as contas dos próximos meses. A dificuldade foi revelada por uma pesquisa. Vamos ver. Os gastos com material escolar afetam o orçamento de 88% das famílias brasileiras. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a Question Pro. Segundo o levantamento, 84% dos pais afirmam que essas despesas acabam interferindo em outras áreas do orçamento, como alimentação, lazer e contas do mês. Para tentar economizar, 8 em cada 10 famílias pretendem reaproveitar itens do ano anterior, como mochilas, estojos e até cadernos. A pesquisa também revela que 45% dos consumidores ainda preferem comprar o material em lojas físicas e 90% dizem pesquisar preços em diferentes estabelecimentos antes de fechar a compra. Mesmo assim, 56% dos pais consideram adequada a lista de material solicitada pelas escolas. Outro dado que chama atenção é a participação dos filhos nas compras. Em quase metade dos casos, eles definem a maioria dos itens. Entre jovens de 11 a 14 anos, essa participação chega a 95%, mostrando a forte influência dos filhos nas decisões de compras. E o ano começou com reajustes em tarifas de transporte coletivo público pelo Brasil. Pelo menos 5 capitais começaram 2026 com passagens de ônibus, trens e metrôs mais caras do que o ano passado. São Paulo, Fortaleza, Florianópolis, Belo Horizonte e Rio de Janeiro anunciaram reajustes com validade para o início de janeiro. O valor das tarifas de ônibus na cidade de São Paulo terá um reajuste de 30 centavos a partir do dia 6 de janeiro, chegando aos R$ 5,30. No mesmo dia, trens e metrô passaram a custar R$ 5,40. Em Fortaleza, na capital cearense, a tarifa de ônibus recebeu o ajuste de 90 centavos, chegando aos R$ 5,40. Já a tarifa do estudante não sofreu alterações e seguirá custando R$ 1,50. Em Florianópolis, além de ter o aumento de preço, o sistema deixará de aceitar pagamento em dinheiro a partir do dia 5. A passagem de ônibus paga pelo QR Code terá uma alta para R$ 7,70. Para quem utiliza o cartão cidadão, o valor sobe para R$ 6,20. O bilhete nas linhas executivas aumentará R$ 2,00, chegando aos R$ 20. A Prefeitura afirmou que o reajuste é necessário para garantir o equilíbrio do sistema e manter a operação do transporte coletivo. Em Belo Horizonte, o reajuste das passagens do transporte coletivo municipal atingiu todas as linhas, com um aumento de quase 9%. Na cidade do Rio de Janeiro, as tarifas de todos os transportes municipais serão reajustados em 30 centavos a partir do dia 4 de janeiro. De acordo com a administração das capitais, a inflação acumulada ao longo desses anos superou os reajustes aplicados, o que tornou necessária uma nova correção. E um novo medicamento contra a obesidade, que já está sendo testado em humanos, apresentou resultados significativos. Os pacientes de vários países da Europa, como a Alemanha, além dos Estados Unidos, precisam apenas tomar uma pílula. Vamos conferir.
Pesquisadores anunciaram o desenvolvimento de uma nova pílula capaz de estimular a queima de gordura mesmo em períodos de repouso, sem comprometer a massa muscular. Os resultados observados em testes com animais e em um estudo inicial com voluntários indicam um possível avanço no tratamento da obesidade e no diabetes tipo 2, ao aumentar o gasto energético e favorecer o controle da glicose no organismo. O estudo foi divulgado na revista científica Cell e descreve uma nova classe de medicamentos criada para atuar de maneira mais precisa no metabolismo muscular. Diferentemente de abordagens tradicionais, o composto foi projetado para agir de forma seletiva, reduzindo o risco de efeitos colaterais que costumam limitar o uso prolongado desse tipo de terapia. Segundo os cientistas, a substância não ativa de forma ampla o sistema adrenérgico, responsável pelas respostas do corpo ao estresse. Em vez disso, o medicamento aciona apenas uma via específica de sinalização celular relacionada ao uso de energia, o que permite aumentar a captação de glicose pelos músculos independentemente da insulina e intensificar a queima de gordura corporal. Outro ponto destacado é a preservação da massa muscular, considerado um desafio em tratamentos para perda de peso. Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores ressaltam que serão necessários estudos clínicos mais amplos para confirmar a segurança e a eficácia antes de uma eventual liberação para uso comercial. Ainda falando de saúde, o calor não mexe só com o nosso corpo. Ele também pode interferir na eficácia dos medicamentos e comprometer tratamentos importantes. O problema é que muitas vezes isso acontece sem que o paciente perceba. Quem nunca deixou um remédio dentro do carro, na bolsa ou perto do fogão em casa? Situações comuns do dia a dia que no calor podem colocar a eficácia do tratamento em risco. É o que explica a presidente do Conselho Regional de Farmácia. Todo medicamento ele tem uma temperatura ideal, então ela tem uma variação entre o mínimo e o máximo. Quando você coloca um medicamento, ou você armazena ele num local muito quente ou muito úmido, ele acaba perdendo a eficácia, desse medicamento. Por isso que é importante a gente ressaltar que armário de cozinha, próximo a eletrodomésticos, o banheiro, o armário do banheiro não são os locais mais apropriados. E aí a gente tem a preocupação também com aquele medicamento que é armazenado dentro do veículo. Porque já é uma temperatura, nós já vivemos num estado onde a temperatura já é muito calor. E se você deixar no porta-luvas, com certeza esse medicamento vai deixar de ter a eficácia que você busca quando toma um medicamento para diminuir os sintomas. O risco vai além da perda do efeito. Em alguns casos, o uso de um medicamento alterado pode atrasar o tratamento e agravar o quadro do paciente. Pode trazer algumas reações, como alergias, porque todo medicamento ele passa por todo um processo. Existem outros recipientes adjuvantes que a gente precisa utilizar, então, como corantes, saborizantes. A cápsula é uma cápsula gelatinosa. Então, quando ela tem um contato com temperatura e umidade, ele acaba reagindo. Então, se você já tem tendência a ter uma alergia, pode ser que esse medicamento deteriorado, por essa temperatura, com certeza vai trazer um malefício. Para evitar problemas, a orientação é simples. Sempre fechar direitinho os frascos quando são xaropes, porque o xarope é o açúcar, então pode também ser um chamativo para alguns insetos, formigas. Um local ventilado, não de fácil acesso, que fique na embalagem original, que tenha uma temperatura e uma umidade controlada, então um local seco e arejado. Esse é o local mais indicado. E uma pesquisa indicou que mais de 60% dos trabalhadores têm dificuldades em conciliar a vida pessoal e o trabalho. Um problema que acontece em qualquer tipo de empresa, revelando a falta de organização dos comandantes e das organizações. A pesquisa realizada pela HealthTech StarBem ouviu quase 6.000 trabalhadores em todo o país e revelou que muitos deles tiveram dificuldade para equilibrar o trabalho com a vida pessoal e familiar. O problema apareceu em empresas pequenas, médias e grandes, o que mostrou que a sobrecarga não dependia do tamanho da organização. O estudo apontou que uma das principais causas foi a falta de limites claros entre o tempo profissional e o tempo de descanso. Durante a pandemia, grande parte dos trabalhadores passou a responder mensagens e resolver tarefas fora do expediente. Mesmo depois da volta ao trabalho presencial, esse hábito continuou e acabou afetando o convívio familiar, o lazer e a saúde mental.
A pesquisa também identificou falhas nas práticas de gestão. Muitos funcionários disseram que sentiram falta de apoio emocional, de uma comunicação melhor com seus líderes e de ações que ajudassem a reduzir o estresse no dia a dia. Esses fatores aumentaram a pressão e contribuíram para a sensação de esgotamento. Os responsáveis pelo levantamento afirmaram que, para melhorar esse cenário, as empresas precisariam adotar medidas que valorizassem o bem-estar. Entre as recomendações estavam o respeito aos horários de descanso, políticas de desconexão, abertura para falar sobre saúde mental e mais flexibilidade, para que o funcionário pudesse organizar sua rotina sem prejudicar a produtividade. O estudo concluiu que, sem mudanças, a tendência era de que o desgaste emocional aumentasse. Já a adoção de práticas voltadas à qualidade de vida poderia trazer benefícios tanto para os trabalhadores quanto para as empresas, com ambientes mais saudáveis e equipes mais engajadas. E você vai ver a seguir: feriados de 2026 caem em dias úteis. E ainda, incêndio na Suíça foi causado por velas em garrafas de champanhe. Nós voltamos já. O ano de 2026 promete ser generoso quando o assunto é feriado e descanso. Tem folga que vai cair no começo da semana e tem até chance de feriadão com um pouco mais de planejamento. O ano começou finalmente. O despertador voltou a tocar. A rotina reapareceu, mas nem tudo é trabalho. Quem já está contando os dias para a próxima pause pode comemorar. O calendário de 2026 reserva boas surpresas e muitos motivos para planejar folgas com antecedência. O calendário nacional de 2026 foi divulgado pelo governo federal e traz um cenário bastante favorável para quem gosta de descanso prolongado. Ao todo, ainda restam 9 feriados nacionais ao longo do ano. 8 deles caem em dias úteis, o que amplia as chances de emendas e feriados prolongados. 7 datas vão cair em segundas ou sextas-feiras. Combinação perfeita para quem sonha em viajar ou simplesmente descansar sem precisar pedir dias de longas folgas. Outros feriados também ajudam o planejamento. É o caso da confraternização universal, que cai em uma quinta-feira, e dia de Tiradentes, numa terça. Com apenas um dia extra de folga, essas datas também podem virar feriadões. Se entrar na conta os pontos facultativos, como Carnaval e Corpus Christi, o número de oportunidades de pausa passa de 10 ao longo do ano. Mesmo não sendo feriados nacionais, essas datas costumam ser adotadas como folga em muitos estados e municípios. E ainda tem mais: feriados estaduais e municipais, como aniversários de cidades e datas religiosas, podem deixar o calendário ainda mais generoso, dependendo da região. Ou seja, 2026 promete ser um ano amigo do descanso. Com organização e um pouco de planejamento, dá para trabalhar, produzir e ainda aproveitar bons momentos de pausa ao longo do ano. E 2025 foi um ano de crescimento extraordinário para o setor de energia brasileiro. A oferta da energia solar, por exemplo, teve um avanço tão acelerado que ultrapassou a própria necessidade de consumo do país. O setor energético brasileiro atravessa um período de transformação sem precedentes, impulsionado pelo crescimento extraordinário da geração solar em praticamente todo o território nacional. De acordo com o monitoramento do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a oferta dessa energia limpa está avançando em um ritmo muito mais acelerado do que a própria necessidade de consumo do país.
Esse fenômeno não apenas demonstra a força da transição ecológica no Brasil, mas também consolida as placas fotovoltaicas como um dos pilares centrais da nossa matriz, mudando permanentemente a forma como a eletricidade é produzida, distribuída e consumida. Essa abundância de energia gerada diretamente pela luz do sol traz uma segurança adicional para o sistema elétrico nacional, especialmente em períodos de seca, mas também impõe novos e importantes desafios operacionais para os gestores da rede. Com a multiplicação de usinas solares e o aumento de residências que geram a própria energia, o país passa a contar com um excedente valioso que ajuda a poupar a água das hidrelétricas, mantendo os reservatórios em níveis saudáveis. O cenário atual aponta para uma autonomia energética cada vez maior, onde o aproveitamento da luz natural deixa de ser apenas uma alternativa sustentável para se tornar o motor de um desenvolvimento econômico viável, reduzindo a dependência de fontes mais caras e poluentes e garantindo estabilidade para o setor produtivo. E olha só, um casal e uma cachorrinha de estimação foram atacados por um enxame de abelhas na região metropolitana de Porto Alegre. Vamos ver. O ataque aconteceu na cidade de Viamão no dia 26 de dezembro, mas só agora teve imagens registradas por uma câmera de segurança divulgadas. A moradora da casa, de 37 anos, relatou nas redes sociais que estava dentro da residência quando percebeu uma movimentação diferente da sua cachorra que estava no quintal. Ao perceber que o animal estava sendo atacado por um enxame de abelhas, a mulher ligou para o marido. Enquanto tentava falar com ele, se envolveu em um lençol e saiu para salvar a cachorrinha, mas acabou atacada também. Enquanto tentava se desvencilhar dos insetos, a técnica em enfermagem deixou o celular cair no pátio. Sem conseguir responder ao marido, ele só ouvia os gritos de socorro sem entender o que estava acontecendo. A mulher correu para dentro de casa e a cachorra conseguiu fugir por um buraco na cerca. 6 minutos depois, a câmera registra o momento em que o marido chega e ajuda a esposa a sair de casa. Na emergência, o casal recebeu injeções de adrenalina, medicação anti-inflamatória e antialérgica, além de morfina para dor. O homem de 43 anos sofreu choque anafilático, uma reação alérgica gravíssima por conta das ferroadas. Já a cachorra teve picadas no focinho, orelhas, olhos e boca. Ainda segundo a mulher, o ataque só não foi pior porque o pelo protegeu o bichinho. Apesar do susto, o casal e a cachorra passam bem. A família relatou ainda que aguardava para janeiro a visita de um apicultor para a retirada da colmeia. A suspeita é que um gambá tenha mexido no enxame. E de acordo com a polícia da Suíça, o incêndio que deixou ao menos 40 mortos e 119 feridos em um bar teria sido causado por velas em garrafas de champanhe. A tragédia em um bar na estação de esqui de Crans-Montana, na Suíça, teria iniciado quando velas de faísca colocadas em garrafas de champanhe entraram em contato com o teto do estabelecimento. No vídeo é possível ver uma pessoa tentando conter a chama no teto, que se alastra rapidamente. Já no outro vídeo, o desespero das pessoas dentro do estabelecimento tentando fugir das chamas em meio a muitos gritos é assustador. Oh la dinguerie! Oh gros, bouge, bouge, bouge! O que era para ser uma noite feliz de virada de ano resultou em 40 mortes e 119 feridos no que foi chamado pelo presidente suíço Guy Parmelin de uma das maiores tragédias da história do país. Para a polícia, que agora tenta agilizar a identificação das vítimas, esse trabalho pode levar até 2 semanas, já que a condição dos corpos queimados é irreconhecível, pois o fogo no bar se alastrou de uma forma muito severa e rápida. Também por conta da dificuldade em identificar os corpos, o número exato de mortos e de pessoas que estavam no bar ainda não foi determinado, e a polícia não informou quantas pessoas permanecem desaparecidas. E agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal. E o Vitor De Jesus é quem vai trazer as informações aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Vitor. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E olha, o mercado da bola ainda está a todo vapor, né? Vários jogadores estão livres no mercado procurando clubes para defender. Exatamente. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos de casa. Bom, grandes nomes como Allan Kardec, Marinho e os irmãos Romero buscam um destino na temporada. Os atletas estão livres no mercado e podem reforçar o seu time. O ano de 2026 começa com nomes de peso em busca de um novo destino.
Entre os atacantes, Allan Kardec está livre após marcar 9 gols pelo Atlético Paranaense na Série B. Quem também se despede é o congolês Bolasie, que não repetiu no Cruzeiro o brilho que teve no Criciúma e deixou a Raposa após 33 partidas. Ainda no setor ofensivo, o Fortaleza não renovou com Marinho. Aos 35 anos, o ex-rei da América busca o recomeço após uma temporada de pouco espaço e o rebaixamento do Leão. Os irmãos Romero vivem situações parecidas. Angel encerra seu ciclo no Corinthians, enquanto Oscar deixa o Inter após uma passagem discreta pelo Beira-Rio. Outra decepção foi o retorno de Romarinho ao Brasil. Após apenas 5 jogos e uma rescisão antecipada com Vitória, ele inicia o ano sem clube. No meio-campo, Eduardo foi liberado pelo Cruzeiro e já desperta o interesse do Mirassol. Enquanto isso, o volante Fernando tenta retomar a carreira. Após uma grave lesão no joelho e o fim do contrato com o Inter, ele voltou a negociar com o próprio Colorado. E Luiz Gustavo, de 38 anos, que superou um problema pulmonar em 2025 e decidiu seguir nos gramados após o seu fim de vínculo com o São Paulo. Para o setor defensivo, as opções também são variadas. O zagueiro Manuel se despediu do Fluminense após 5 temporadas e as laterais contam com nomes internacionais. O colombiano Santiago Arias, titular de sua seleção, não renovou com o Bahia e o argentino Saravia encerrou seu ciclo de 3 anos no Atlético Mineiro. E o calendário do futebol brasileiro em 2026 passou por mudanças significativas que impactam diretamente no planejamento dos clubes. Conta pra gente. Exatamente. No ano passado foi divulgado o novo calendário que já será aplicado a partir deste mês. O Brasileirão, por exemplo, que começava em março, definirá o campeão nacional a partir do final deste mês. Vamos ver como essas mudanças vão afetar os clubes. A antecipação do campeonato da Série A foi o que afetou a preparação das equipes para a temporada que, em julho, será interrompida pela Copa do Mundo. No ano passado, vários clubes que tiveram uma temporada exaustiva com várias disputas, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Fluminense e Cruzeiro, que foram semifinalistas da Copa do Brasil, atrasaram as férias dos jogadores, afetando o ritmo do campeonato. Para esses times, o risco é perder pontos difíceis de serem recuperados na reta final. Mesmo com a redução no número de datas dos estaduais, que terão no máximo 11 jogos, 12 no caso do Paulistão, os regionais deixarão de cumprir o papel de preparação. A estreia, já em 11 de janeiro, acontecerá pouco mais de 2 semanas antes da primeira rodada do Brasileirão, marcada para o dia 28. Serão 2 torneios ao mesmo tempo, e não será possível errar. Os impactos desse novo calendário foram debatidos no Conselho Técnico do dia 11 de dezembro. Os dirigentes não esconderam a preocupação com os casos como o do Santos, que será encaixado nas oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, marcadas para o agosto, quando o Brasileirão já estará no segundo turno. Clubes em posições intermediárias no Campeonato Brasileiro tendem a priorizar as competições continentais. O início ruim no Campeonato Nacional, agora antecipado, poderá acelerar essa escolha, inclusive em relação à Copa do Brasil. Para 2027, a tendência é a permanência desse modelo, já que a Copa Mundial de Futebol Feminino será disputada no país. A expectativa é que apenas em 2028 o calendário volte ao formato considerado ideal por clubes e até pela CBF. Bom, e essas foram as principais notícias do esporte neste final de semana, né, Fernando? Muito obrigado. Muito obrigado a você de casa. É isso. Tá certo, Vitor. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo fim de semana para você. Bom, e esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Ótimo fim de semana a todos e até mais.